amigos, estou aqui para fazer um convite muito especial. Um convite para adorarmos a Deus. Um convite para cantarmos louvores ao nosso Deus porque Ele é bom. Um convite para aprender a sua palavra. Jesus um dia disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Acho que hoje será um dia muito interessante. Vamos participar do culto com toda alegria. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. É um prazer mais uma vez compartilharmos da palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês o Salmo 40, versos 1, 2 e 4. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. O Salmo 40 é um salmo de Davi, uma oração pedindo livramento. Davi experimentou o livramento quando ele pediu a Deus por socorro. E para nós é uma palavra de encorajamento, para nós nos comportarmos da mesma forma quando nos sentirmos sem chão e perdidos. Esperarmos no Senhor e não nos arrogantes e nos mentirosos é a garantia de forças renovadas e a certeza de caminhar com passos firmes num caminho sólido. Vamos orar? Ó Deus, queremos esperar pelo Teu socorro e declaramos a nossa confiança somente no Senhor. Não queremos dar ouvidos a homens arrogantes, com pretensas soluções, ou aos mentirosos que querem nos confundir e nos destruir.
Esperamos continuamente no Senhor e no teu socorro, para nos tirar do desespero e do atoleiro de lama. Que o Senhor se volte para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite também aos amigos e os irmãos de outras igrejas que acompanham conosco os nossos cultos online. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus em todo o mundo. Vamos ler a palavra do Senhor. Vou ler alguns versículos no livro de Jó. Prestem atenção. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue? Por que não param de me atormentar? Esta é uma palavra de Jó. Ele continua: pois eu sei que o meu Redentor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. Outra passagem.
mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Eu li Jó 19, 22, depois Jó 19, de 25 a 27, e depois Jó, capítulo 42, versículo 5. O tema da nossa pregação é o fim da opressão. O fim da opressão. Opressão é uma forma de violência humana que é exercida sobre uma pessoa mais frágil. O mais forte oprime o mais fraco, o mais rico oprime o mais pobre, o mais poderoso oprime o menos poderoso. A opressão é do mais forte para o mais fraco. Isso acontece por meio de abuso de poder, posição social, condição racial ou financeira. Dentro de certas condições, todos nós ficamos sujeitos a sofrer ou a exercer opressão. Esta ocorre em todos os agrupamentos humanos, como na família. Acontece opressão na família, na igreja, a opressão na igreja, opressão no ambiente de trabalho. Quer dizer que a opressão é generalizada. Toda opressão é danosa, mas ela pode ter um fim, como no caso de Jó. Jó é o grande oprimido da história, mas uma pessoa cuja opressão teve um final. E o nosso tema é sobre isso, o fim da opressão. A maioria das traduções da Bíblia dão a ideia de que Jó está pensando no final da sua opressão para outra vida. Se você ler a maior parte das versões, vai ter a impressão de que Jó está pensando que vai ficar na situação em que ele estava até morrer. E que ele seria livre da opressão depois do pó, depois transferido ao pó. Ele, de acordo com essas versões, Jó não acreditava que aqui ainda nesta vida ele seria livre. Nesta versão que eu li, a nova tradução na linguagem de hoje, dá a ideia de que Jó realmente esperava sair da opressão ainda vivo. Ele diz: ele no fim virá me defender aqui na terra. E diz mais: neste corpo verei a Deus. Eu verei com meus olhos, esses olhos que vocês estão vendo. Não os olhos da fé, não os olhos espirituais, mas os olhos físicos. E os meus olhos verão. E ele não será um estranho para mim. Então nós estamos partindo do princípio de que Jó estava sofrendo, mas ele esperava, ainda em vida, se ver livre da opressão. E é com este enfoque que nós queremos discutir essas passagens. Como é que nós poderemos colocar fim à opressão? Eu estou propondo que Jó, ainda aqui na terra, ainda vivo, ficou livre da opressão. Quer dizer, ele não ficou livre da opressão depois do morto, na vida eterna. Ele ficou livre da opressão enquanto vivia aqui.
Então, a opressão de Jó teve um fim aqui na terra. E a pergunta que eu faço é, como é que nós podemos colocar fim à opressão? Como a opressão é generalizada, muita gente é oprimida e muita gente oprime, é bom que saibamos alguma coisa sobre como brecar a opressão. Como limitar o alcance da opressão. Eu tenho 3 argumentos sobre isso. Primeiro, para colocar fim à opressão, precisamos reconhecer a sua existência. Jó reconhecia claramente que ele era oprimido pelos seus amigos. Às vezes, uma pessoa oprimida não percebe. Jó percebia muito bem. E ele falava, por que vocês me perseguem? Por que vocês me perseguem? Por que vocês me atormentam? Jó tinha essa concepção de que ele era oprimido. 2 arrazoados que eu quero fazer sobre isso. Primeiro, precisamos reconhecer a opressão decorrente de acusações que ferem a honra. Eu estou falando que a opressão existe e aquele que é opressor precisa saber que ele é um opressor. E aquele que é oprimido precisa saber que ele é um oprimido. Se o marido é opressor, ele precisa tomar consciência disso. Eu sou opressor. Se o filho é opressor, ele tem que saber, ele tem que ter essa consciência. Mas se uma esposa é oprimida, ela tem que reconhecer, eu sou oprimida. A experiência de Jeremias é muito interessante. Porque ele diz, eu era como manso cordeiro, que é levado ao matadouro. Porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim. Havia uma conspiração contra Jeremias. Havia pessoas que queriam matá-lo. E ele não sabia. Jó estava consciente. Esses homens estão me oprimindo. E ele então falou, entendeu e aceitou. O outro razoado é que nós precisamos deixar claro para o opressor que temos consciência de sua opressão. Jó estava consciente de ser oprimido. E ele disse para os seus amigos que o perseguiam, por que você me persegue? Eu estou sabendo, eu estou percebendo tudo. Certa vez atendi uma senhora, uma mulher que fazia tratamento. Um dia ela veio para a consulta e estava com o olho roxo. Eu falei, o que foi no seu olho? Ah, é meu marido, ele é agressivo, ele fica bravo, ele bebe e ele me bate. Passado algum tempo, ela chegou novamente e estava com a marca no braço. Eu falei, e essa marca? Foi seu marido também? Ah, sim, ele ficou bravo, ele me pegou pelo braço, ele me machucou. Um dia ela chegou com o pé quebrado. E eu falei, o que aconteceu? Ah, o meu marido, ele me chutou, ele me empurrou e eu quebrei o tornozelo. Esta mulher, ela era oprimida e não reconhecia. Ela tinha um marido espancador que a oprimia e machucava, mas ela não reconhecia que ela era uma pessoa oprimida. Jó reconheceu, eu sou oprimido, vocês me oprimem, e eu estou bem consciente disso. E por favor, pare com isso, pare com essa coisa. Eu trabalhei num local quando era jovem, um dos meus primeiros trabalhos, um dos meus primeiros empregos. E um dia chegou um colega e falou para mim, olha, você não está percebendo que o seu chefe está oprimindo você? Ele grita com você, ele fala grosseiramente com você, ele maltrata você e você não faz nada? Eu falei, não percebo.
Ah, mas ele te oprime. Eu estava igual aquela mulher, era oprimido e não percebia, não reconhecia. Para que nós possamos pôr fim a uma opressão, precisamos reconhecer a existência dela. Se eu sou oprimido e eu não percebo, eu nunca vou sair da opressão. Ou se eu oprimo e eu não percebo que eu sou opressor, eu nunca vou sair de ser opressor, e aquele a quem eu oprimo nunca deixará de ser opressor. O que aprendemos nesta passagem de Jó é que Jó admitiu que era oprimido e falou para as pessoas: vocês me oprimem. Por que estão fazendo isso? Continuando, a outra maneira de colocarmos fim à opressão é ter vontade de fazer isso. Às vezes, uma pessoa é oprimida, mas ela não tem pique para lutar contra a opressão. Jó falou: eu quero um dia quando o meu Redentor vai me salvar, e eu desejo que isso aconteça. Desejo muito que isso aconteça. Então, o desejo da liberdade, o desejo de ficar isento de ser oprimido. O que isso significa? Significa evitar uma situação de alto risco. É bom lembrar que opressão é uma coisa ruim. E é uma coisa que coloca em risco. Jó era oprimido de 3 maneiras. Ele era oprimido pela miséria, ele era oprimido pela doença e era oprimido pela desonra. A doença e a miséria, poderíamos dizer que tinham uma causa não humana. A doença e a miséria não eram causadas pelos seus amigos, mas a desonra era. Jó vivia com os mendigos. Jó morava na rua com os mendigos. Os amigos dele, de Jó, vieram e ficaram ali uns dias com Jó. Não sabemos quanto tempo. E durante todo esse tempo, os amigos de Jó o acusavam. Diziam: olha, Jó, você está assim porque você foi injusto com as viúvas, você enganou as viúvas. Ah, você tirou a comida dos órfãos. E foram fazendo acusações. Você foi mentiroso no tribunal. E as pessoas que estavam ali foram vendo um Jó com a sua honra denegrida. Alguém passava e dizia: tá vendo aqueles homens ali? Ó? Aquele outro que está à esquerda, aquele é Jó. Jó era rico, muito bem sucedido, mas ele começou a fazer um monte de besteira e Deus o castigou. Mas Jó não tinha feito nada de errado. No entanto, a honra dele era atacada. Os amigos de Jó o tempo todo falavam: Jó, você fez isso, você fez aquilo, você foi injusto, você foi mentiroso, você foi impuro. E a comunidade dos mendigos estavam ouvindo os ataques à honra de Jó. Eu acho que entre a doença, a miséria e a desonra deve ser a opressão mais dura de se suportar. E a desonra era a opressão mais frequente. Jó era muito mais oprimido por desonra do que por doença ou do que por miséria. Mas ele tinha desejo de sair daquela. Jó nunca quis ficar ali o tempo todo, desistir. Ele não desistiu. Ele queria sair daquilo ali. E ele tinha um desejo: eu quero um redentor. O segundo argumento diz que significa evitar uma situação que possa ver irremediável. A pessoa em estado de opressão, ela corre risco, e às vezes é um risco irremediável. Veja só, uma mulher tem um marido que a oprime.
ele xinga, maltrata, é ciumento, bate. Isso é arriscado. A opressão é uma situação de risco. Ele maltrata e oprime. E ela não se liberta daquela opressão. Não procura justiça, não procura um juiz, não faz uma queixa na polícia e um dia ela é morta. Opressão é situação de risco, porque pode levar a algo irremediável. A mulher vítima de feminicídio é primeiramente uma mulher oprimida. Ela é oprimida, oprimida, oprimida e depois ela é assassinada. Para se sair da opressão é preciso ter fé e decisão. Jó falou, eu desejo muito que isso aconteça, vou lutar para que isso aconteça. Eu não vou ficar assim o tempo todo, mas cedo ou mais tarde eu vou escapar dessa situação de doença, miséria e desonra. Várias vezes eu recebi em atendimento uma pessoa, um jovem, ou uma senhora, ou uma moça, que contavam a sua situação no trabalho. Essa pessoa, por exemplo, uma determinada moça, tinha um chefe opressor. Gritava, xingava, maltratava, acusava, e ela começava a passar mal no trabalho. O chefe chegava perto, ela já estava tremendo, estava assustada. E era oprimida frequentemente. E eu falava para ela, perde as contas, foge. Porque aquele que vive na opressão, aquele que vive oprimido, acaba tendo uma situação grave. Muitas pessoas adoecem. Existe a chamada doença profissional, a doença do trabalho, muitas vezes é a doença da relação com o chefe. Se uma pessoa sofre opressão, ela precisa colocar fim a essa situação, porque há consequências muito terríveis. E eu falava para esses pacientes, às vezes era um jovem que era oprimido. Eu falava, deixa esse trabalho, não vale a pena você ficar trabalhando. Um moço falou para mim, eu sou oprimido, eu sou maltratado, mas eu preciso desse emprego. Eu estou pagando a prestação do meu carro, mas logo que eu pagar a prestação do meu carro, que eu puder procurar outro emprego, eu vou fazer isso. Jó não queria ficar sendo oprimido a vida toda. A gente lê o livro de Jó e a gente vê que a tônica do livro de Jó é a acusação, é a opressão. Mas Jó não estava de braços cruzados. Ele batalhava, ele procurava solução. Ele se defendia, ele respondia, ele debatia, ele não ficava de braços cruzados. Ele lutava para sair da opressão. Hoje em dia, então, as pessoas são vítimas do chamado assédio moral e muitas pessoas que estão doentes por causa de assédio moral. Elas são tão maltratadas que elas ficam doentes. Em casa, a esposa fica doente por maus tratos, por opressão. A criança fica doente por causa de opressão. Agora parece que está na moda as pessoas quererem machucar a criança, oprimir crianças, gritar com as crianças. E isso é uma coisa que precisa ter fim. Para a melhor qualidade de vida de todo mundo, é preciso que a opressão seja finalizada, que ela não tenha prevalência. Bom, a terceira condição para colocar fim à opressão é que nós precisamos de um Redentor. Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive.
Durante todo o encontro, durante toda a experiência, Jó se defendia, ele mesmo, com a sua própria oratória, com os seus próprios discursos, mas não funcionava. Às vezes nós nos defendemos de um opressor, mas não funciona, a gente não consegue. O opressor leva vantagem. O marido é o opressor, ele leva vantagem. O filho é o opressor, oprime a mãe, ele leva vantagem. E Jó não estava levando vantagem sobre os seus opressores. Os opressores dele levavam vantagem. E Jó, então, apelou para um redentor. E ele falou, eu sei que o meu redentor vive. Então, se nós não podemos nos libertar da opressão por recursos próprios, devemos procurar um redentor. Alguém que possa atuar de tal maneira a nos libertar da opressão. Como disse, Jó tentou vencer a opressão com os recursos próprios, mas ele não conseguiu. Então ele apelou para um redentor. Essa é uma das frases mais conhecidas da Bíblia e é possivelmente a frase mais conhecida do livro de Jó. Eu sei que o meu redentor vive. Eu não estou conseguindo vencer vocês. Eu não estou conseguindo provar para vocês que eu não sou isso que vocês estão falando. Eu não estou conseguindo convencer vocês de que eu não roubei do órfão, não roubei da viúva, eu não menti no tribunal. Eu não estou conseguindo, então vou apelar. Vou apelar para um redentor. E ele diz, eu tenho um redentor. Deixa eu explicar para você essa questão do redentor. O redentor era uma figura do sistema jurídico em Israel. Era o Goel. Goel era uma figura do sistema jurídico. Era uma pessoa, o Goel era uma pessoa que defendia os direitos de outra pessoa. Vamos imaginar um homem que pegou 2 bois emprestados para arar a sua roça. E os bois foram roubados. Ele não tem como pagar o dinheiro, mas o dono dos bois quer o ressarcimento. Ele diz para o dono dos bois, eu não tenho dinheiro, não posso fazer nada. E o dono dos bois diz, então você vai ficar meu escravo. Você vai ficar meu escravo. Você não paga, fica escravo. E a lei permitia isso. Que o devedor, que não podia pagar, fosse feito escravo. E esse homem era escravo. Ele precisava descobrir se ele tinha redentor. Se ele tivesse um redentor que viesse ajudá-lo, o redentor poderia pagar a dívida e ele ficar livre. Essa era a função do redentor. Era libertar alguém de uma situação de dor. Jó estava numa situação de dor. Ele diz, vocês não me ajudam, eu vou apelar. Eu vou procurar um redentor. Eu sei que eu tenho um redentor. Então o redentor era uma figura do sistema jurídico de Israel. Mas também era um título de Deus. Deus era o redentor de Israel. Ele tirou o povo do Egito. Ele tirou o povo da escravidão. Ele também tirou o povo da escravidão da Babilônia. Deus é o nosso redentor, é o grande redentor. Jó tinha 2 possibilidades. E aí há uma discussão, porque alguns acham que Jó esperava um redentor celestial, um redentor divino. Outros acham que Jó esperava um redentor humano. Eu acho que ele podia esperar os 2. Eu espero um redentor humano. Se esse redentor humano não conseguir nada, eu vou apelar para o redentor celestial. Então, Jó precisava de um redentor. A pessoa oprimida, se não consegue por si mesma se libertar da opressão, precisa procurar um redentor.
O Redentor naquela época podia ser alguém, algum ser humano, mas também podia ser Deus. De qualquer maneira, Jó acabou sendo livre da opressão. No final do livro de Jó consta que Deus chamou os amigos de Jó e falou para eles: vocês estão mal. Eu estou com raiva de vocês por causa de tanta coisa que vocês falaram contra Jó. Deus falou para eles: vocês estão em pecado. Vocês precisam trazer sacrifícios, apresentar os sacrifícios de pagamento pelos seus pecados. E vocês precisam de ir a Jó, para Jó orar por vocês. Vocês o acusaram, mas agora é ele quem vai libertar vocês pela sua oração. E aí, Jó agora não é mais oprimido pelos seus amigos, porque os seus amigos foram desmascarados. Eles eram opressores e foram desmascarados. E Deus falou: vocês falaram bobagem, vocês vão ter que pagar por isso. Não vão matar vocês, mas as ovelhas, os sacrifícios vocês terão que trazer. E vão ter que se humilhar. Vocês vão ter que ir diante de Jó e pedir a ele para orar por vocês. Então, nesse sentido, o Redentor veio. O Redentor que Jó esperava veio. E o libertou dos seus opressores, os seus 3 amigos, porque o outro já tinha ido embora. Então, Deus é o nosso Redentor, é o Redentor do qual nós precisamos. Há 5 afirmações sobre a questão do Redentor. Nós precisamos que o nosso Redentor esteja vivo. Naquela época, às vezes, um homem estava em situação difícil e precisava de um Redentor. E quando ele procurava esse Redentor, ele descobria que esse Redentor tinha morrido. Por isso Jó falou: eu tenho um Redentor vivo. Eu sei que ele está vivo. Eu dependo de um Redentor vivo. Por quê? Quem tem um Redentor morto não tem saída, porque o Redentor morto não pode atuar. Então o Redentor precisava estar vivo. Deus é o nosso eterno Redentor porque ele é vivo para sempre, ele está sempre vivo. Qualquer pessoa que me oprimir é passageira, mas o Redentor que me redime é eterno. E Jó falou: tudo bem, vocês estão aqui me maltratando, estão me oprimindo, mas eu tenho um Redentor que está vivo. Ele vive e ele vai me tirar dessa situação. Eu vou vê-lo, ele vai estar diante de mim, vai estar do meu lado e ele vai me recuperar da opressão. Além disso, nós precisamos que o nosso Redentor seja parente próximo. Só podia funcionar como Redentor um parente próximo. O Redentor era um estranho, não podia. Se tivesse um homem preso e eu quisesse resgatar esse homem da prisão, mas eu não sou parente dele, o juiz não aceita. O juiz vai dizer: não, você não é parente próximo. Então era um parente próximo. Quando Noemi voltou de Moabe com a sua nora Ruth, o que elas fizeram? Foram procurar um parente próximo. Esse parente próximo existia e estava vivo. Era Boaz. E Boaz então recuperou a condição social de Noemi e Ruth. E casando com Ruth, gerou um filho que foi considerado filho de Elimeleque, que era na verdade o seu avô. O pai, o marido de Noemi, ou Noemi. Mas quando Noemi voltou para a sua terra, ela falou: vamos procurar um parente próximo, para que ele seja o nosso Redentor. E assim Boaz recuperou a Noemi, e por ela Ruth, e por ela o filho de Ruth, Obed. E esse Redentor cumpriu o seu papel. Irmãos, é maravilhoso, porque o nosso Redentor está próximo. Jó falou: ele está do meu lado, ele está aqui bem pertinho. Eu não preciso sair por aí, para o Egito, para a China, procurar o meu Redentor. O meu Redentor está comigo. Eu posso ser oprimido na rua por uma pessoa perversa,
Posso ser oprimido por um assaltante, mas o Redentor está perto. O opressor aparece, mas o Redentor é nosso parente próximo. O parente mais próximo de um crente é Deus. O parente mais próximo de um crente não é o seu irmão, não é o seu vizinho, não é o seu pai, não é a sua mãe. Porque Deus não tira férias, Deus não viaja, Deus não fica doente, Deus não morre. Então Jó pensa no Redentor assim. Ele é parente próximo. Também nós precisamos de um Redentor que precisa de recursos. O Redentor sempre tinha gastos. A redenção implica em pagamento. Por isso Jesus morreu na cruz. Porque a nossa redenção precisava de um pagamento. E a Bíblia diz que não foi com prata nem ouro que nós fomos resgatados. Deus não pagou prata e ouro para nos ter para Ele. Deus pagou, usou o sangue de Jesus. Então, Deus tinha um Filho Santo que podia investir na humanidade. Ele tinha recursos. O nosso Deus tem recursos. Também precisamos que o nosso Redentor seja generoso. No caso de Noemi, havia um outro que era o parente mais próximo. Boaz foi o Redentor, mas havia um outro que era mais próximo ainda. Só que esse mais próximo não se interessou. Ele era o parente mais próximo de Noemi, mas ele não teve interesse. Eu não quero resgatar ninguém. Ele falou. Boaz foi para ele e falou para ele, você quer resgatar? Era a sua parenta, você é o parente mais próximo. E ele disse, não vou. Ele era vivo, ele era próximo, ele tinha recursos, mas não era generoso. Então ele não quis investir, e ele não investiu. Por isso, o homem chamado Boaz foi o Redentor de Noemi. E finalmente, nós precisamos que o nosso Redentor fique ao nosso lado. Jó falou, o meu Redentor está aqui comigo, está do meu lado. Ele é esse Redentor que está do meu lado. O texto diz, eu sei que o meu Redentor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra, quer dizer, no fim desse drama. Não é no fim da existência do universo, não é no fim do mundo, no fim dessa situação. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, eu posso não sarar, eu posso não recuperar os meus bens, mas eu verei o meu Redentor. Eu verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. Ele é meu parente próximo. Pois bem, meus irmãos, o que eu quis falar é que a opressão ocorre em todos os lugares, em todos os tempos. A opressão na família é muito comum. A opressão na igreja é muito comum. Trabalhadores são oprimidos. O meu irmão que já faleceu, ele foi trabalhador de trabalho escravo. Ele foi para o interior de Minas Gerais e lá procurou uma fazenda para trabalhar e era trabalho escravo. É opressão, trabalho escravo é opressão. Às vezes o patrão oprime, o marido oprime, a esposa oprime, os filhos oprimem os seus pais. Então a opressão, ela precisa ter um fim, porque é um mal. A opressão é um mal. Se o pastor é opressor, ele tem que corrigir, porque ele é um mal. Há pastores opressores, eles oprimem as suas ovelhas, oprimem os seus rebanhos, oprimem as suas pessoas. Então ele precisa sair dessa situação. E como é que é feito isso? Primeiro, o oprimido tem que reconhecer. Ele precisa não ser bobo. Outro dia uma irmã pregou uma linda mensagem e mencionou essa passagem. Sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A minha tradução dessa palavra é, não seja bobo. Não seja bobo sendo oprimido. Faça alguma coisa. Reconheça isso. Além disso,
você precisa de ter vontade. Vontade de sair da situação. Porque às vezes uma pessoa vive na opressão e não tem ânimo para sair dali. É preciso ter ânimo para sair dali. E usar o recurso maior, o recurso final, um redentor. Às vezes nós não conseguimos convencer o opressor. Não conseguimos convencê-lo de que ele está fazendo mal para a gente. Então, tudo bem, eu não posso convencer, eu apelo para o meu Redentor que está vivo. E quando Jó apelou para o Redentor, ele foi vitorioso. Os amigos dele que humilhavam foram humilhados, foram derrotados, a saúde dele foi restaurada, os bens dele foram recuperados e os opressores sumiram. Eu sei que o meu Redentor vive. Meu querido irmão, você pode se sentir oprimido financeiramente. Apele, o seu Redentor vive. Você pode sofrer desentendimento familiar, incompreensões. Apele. Você já reclamou, você já chorou. Apele para o seu Redentor. Vá lá no seu quarto e todo dia fala com ele. Quando ele achar por bem, porque a redenção é um ato voluntário, o Redentor nunca pode ser obrigado, é um ato de vontade. E quando Deus aprover a ele, ele vai te libertar. Pois bem, quero concluir dizendo o seguinte. Em um documentário sobre o assassinato de um menino pelo padrasto e pela mãe, parece que está na moda, mas isso aconteceu nos Estados Unidos. Esse documentário se conta uma história verdadeira, é um documentário que aconteceu nos Estados Unidos e mostra o assassinato desse menino. Como falei, parece que está em moda, né? De tempo em tempo se sabe que o padrasto matou uma criança com a conivência da mãe. A mãe ainda quer esconder. Então, eu estou dizendo que foi mencionado nesse documentário que nos Estados Unidos são feitas 6 milhões de denúncias sobre abuso infantil. Está lá no documentário. 6 milhões de denúncias sobre abuso infantil. Então a criança é tremendamente oprimida. Opressão até assassinato. Isso é uma forma cruel de opressão. Então não podemos ser ingênuos e não enxergar a opressão generalizada que ocorre na família, na igreja, no trabalho, em nível nacional. Não podemos fechar os olhos. Praticamos e sofremos opressão, com grande dano pessoal e alheio. Precisamos identificar as opressões que são praticadas, ter vontade de agir para coibi-las e também, sempre, disposição para buscar a ajuda de um Redentor. Fala comigo. Eu sei que o meu Redentor vive. Fala outra vez. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu serei livre de qualquer opressão. Que Deus nos abençoe. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja.
tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu,